Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha só, vamos falar hoje sobre o tema a restauração de Israel. Um tempo escatológico, um tempo espiritual e, acima de tudo, um tempo profético. Possa crer nessas palavras, porque nesse tema vamos tratar sobre a restauração de dentro do coração de pessoas, dos judeus, mas também de um país, de uma nação, de uma terra específica. Lembrando que no ano 70, os romanos invadiram a cidade de Jerusalém. Você tem que assistir o vídeo sobre a queda de Israel, que a gente falou sobre isso, sobre o pecado também dos judeus, ou seja, são dois temas muito importantes que estão juntos, né? Eles caminham juntos aí. Então, Jesus ele ensinou aos discípulos e todos aqueles judeus cristãos que ouviram a sua mensagem, dizendo o seguinte: olha, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Ou seja, Jesus estava dizendo que Jerusalém seria sitiada ali pelos exércitos, então que chegaria o momento deles fugirem. Isso aconteceu, está relatado na história também. Se você buscar nos livros, eu vou deixar um livro aqui especial para vocês, e vocês podem ler esse livro, vocês vão ver o relato de judeus que fugiram, né? E o evangelho ele foi espalhado por conta desses cristãos que conseguiram fugir e levaram para a Europa, para a Ásia, assim, foram passando gerações e gerações, né? Até que chegou o descobrimento do Brasil, a vinda dos britânicos para os Estados Unidos e também levando esse evangelho para lá, ou seja, o mundo conheceu o evangelho a partir dos judeus. E os judeus seriam deixados para trás, né? Até o nome do filme, né? Deixados para trás, né? Tem um filme aí que o pessoal conta sobre os finais dos tempos, né? Então, será que Deus esqueceria dessa nação? Não iria restaurar mais após ter prometido a Abraão que daria terra ao seu povo, após ter prometido a Abraão que abençoaria todos os povos da terra? Deus iria quebrar sua aliança? Jamais. Romanos capítulo 11 fala sobre isso, sobre o ramo principal do Senhor. Eu aconselho a vocês lerem para que vocês entendam que existe um tempo específico para a restauração de Israel. Meus irmãos, eu também separei aqui um texto que vai falar no Velho Testamento acerca disso. Tem vários textos, mas eu vou citar um para que a gente não fique com um vídeo longo, tá bem? Vocês serão espalhados como a palha do trigo, que é levada pelo vento que vem do deserto, Jeremias 13:14. E está falando do tempo que eles foram espalhados ainda, né? Algumas pessoas dizem, mas é Velho Testamento, está falando do tempo dos babilônicos, se for um pouco mais Oséias ou Isaías, para o tempo dos assírios e tal. E veja só o que diz Atos 3:21, que a Bíblia está toda interligada. Deus trabalha com um só plano, que é salvar todos. Então não tem isso da Bíblia estar separada, dividida. Não. As profecias são para a restauração de Israel, sim. Veja só. A qual é necessário, Atos 3:21 está falando sobre a restauração dessa nação. As formigas aqui passando, eu estou olhando para baixo. Diz o seguinte: a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. É notório que existem profecias para um tempo específico, né? Quando a gente não vai entrar em detalhes porque senão vai ficar um vídeo longo, mas existem profecias para o tempo específico dos profetas, mas sempre Deus trabalha também para a sua igreja. Se você ler, por exemplo, Isaías, ele está sempre profetizando em três tempos: para o tempo presente, para o tempo de Jesus e para o tempo da eternidade. Deus está falando o tempo todo, ou seja, Deus já estava anunciando a vinda de Jesus e a salvação para todos os povos da terra. Fechou esse quesito aí, né? Vamos aqui um pouco para Atos 3, 15, 18 e 20. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhe foi designado. Veja só, falou tudo. O vídeo podia acabar agora aqui. Falou tudo, né? Eles mataram, mas haveria um tempo da restauração, e após essa restauração que viria a volta de Jesus. Meus irmãos, é um vídeo profético, escatológico, que fala das profecias do fim, e também é um vídeo
espiritual, porque a gente está falando de coisas que levam a mim e a você para perto do Senhor. Os judeus ficaram espalhados esse tempo todo, sem uma nação, quase 2000 anos, sem uma nação, sendo zombados, né? E existe um texto aqui que eu vou ler para vocês aqui que fala muito bem disso. Você se tornará alvo de insultos, zombarias e horror, e servirá de advertência para todas as nações ao redor. Elas verão o que acontece quando o Senhor, em sua ira, castiga uma nação e a repreende, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, meus irmãos, que texto profundo. Então, nesses 2000 anos, serviu para as nações como testemunha. Quando o Senhor age, o Senhor avisou por muito tempo. Se a gente for contar o tempo de Isaías até Jesus, dá mais de 600 anos. Aí se a gente for pegar Daniel, se a gente for pegar Ezequiel, Jeremias também, mas Ezequiel, que está mais ou menos ali colado com Daniel no mesmo tempo, a gente vai ter aí um tempo aproximado de 550, 600 anos também. Ou seja, Deus avisou por gerações e gerações antes de agir, mas Deus é amor, mas também Deus é justiça. Esses profetas de internet que só pregam o amor, saiba que são falsos profetas. Por quê? Eles são falsos profetas porque eles não pregam a palavra. Eles escolhem o que eles querem pregar e eles falam segundo as suas vontades para criar suas narrativas e sua própria teologia, né? A gente vê igrejas por aí pregando suas próprias teologias. O pastor, ele tem uma experiência e ele acha que aquela experiência agora virou um novo conceito de Deus. Não. Deus tem um conceito estabelecido e está escrito na Bíblia. Os seus planos estão traçados desde a antiguidade, como a gente acabou de ler. Meus irmãos, olha só o que Isaías fala para a gente dar início agora ao retorno dos judeus para Israel. E foi profetizado: levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes e suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Oh glória, oh aleluia, Deus poderoso, tremendo, majestoso. Meus irmãos, há outro texto que mostra que o povo judeu também voltaria como pombas. Há registro também que os judeus, quando eles retornaram após a Segunda Guerra Mundial, segundo conflito mundial, eles voltaram de aviões. Inclusive eles tiravam um banco para que o povo coubesse mais pessoas ali e eles voltassem para a terra de Israel voando. Também tem textos que falam em embarcações, vocês retornarão em embarcações também para a sua terra, para a terra dos seus antepassados, embarcações. E também a gente vê navios e vê aviões com o retorno de judeus para a sua terra. Mas antes da gente falar de 45, da Segunda Guerra, a gente vai falar um pouquinho antes, 1880, quando os primeiros judeus começaram a retornar para a terra de Israel. Havia uma perseguição na Europa contra os judeus, na Ásia também. Mas chegou o tempo de Deus restaurar e Deus ele começa a movimentar as coisas e levantar homens para que as coisas comecem a acontecer. Então surge um homem chamado Teodoro, em português, ou Theodore, e como o pessoal fala no inglês, Herzl. E esse homem é um jornalista que começa a ver a perseguição na Europa dos judeus. E ele, como jornalista, começa a ver o trabalho da mídia influenciar as pessoas a levantar o ódio contra os judeus. E os judeus começam a ser perseguidos, começam a ser mortos. E ele cria um movimento sionista, um movimento político que ele diz: nós precisamos de um Estado de Israel. Nós precisamos de uma nação para os judeus. Nós precisamos voltar para a nossa casa. E também, ao mesmo tempo, já surge um pouquinho depois dele, um homem chamado Eliezer Ben-Huda, um homem que diz: nós precisamos restaurar a língua do hebraico. E ele pega seu filhinho, ele deixa seu filho até os 5 anos de idade ali dentro de casa para só ouvir o hebraico original. Esse homem começa a pregar isso, viajar e começa intensamente a fazer um movimento. E os judeus de 1880 a 1882 começam a retornar da Europa, um pouco antes desses homens pregar por conta da perseguição, mas no tempo deles, já em 1902 a 1908, tem mais outra retorno de judeus que são marcados aí na história. A gente viaja um pouquinho mais adiante, a 1900
Se eu falei 1800, não, me perdoe, 1902 a 1908, depois a gente tem 1918 a 1922, um grande retorno de judeus marcados novamente na história. Por quê? Porque na região do leste da Europa, na Ucrânia, se morreu 125 mil judeus sendo perseguidos ali. Na Rússia, na Bielorrússia, foram 25 mil, e na região da Ásia ali foram tantos que não dá nem para contar, não se sabe nem quantos foram, mas muito superior a esses números que eu acabei de dar a vocês. E também na região da Europa. Ou seja, os judeus eles começam a sentir essa pressão e eles começam a retornar. E com o movimento sionista do Theodor Herzl, que ele começa a dizer, nós precisamos de uma nação, nós precisamos restaurar uma nação. Esse povo começa a ouvir isso e começa a se conscientizar que tem que votar. A gente teve o período do primeiro conflito mundial, né, em 1914 a 1918. A gente vai ter o segundo conflito mundial até 45, quando há o segundo grande retorno dos judeus. Então, lá na Alemanha, aquele bigodinho, como vocês bem sabem quem é, perseguiu os judeus de uma forma intensa, colocando eles dentro de salas sem roupas para humilhar mulheres, homens, tudo junto, idosos, crianças, e dizia homens para fora. E quando eles saíam, metralhava ali as crianças, todo mundo ouvia aquilo, era terrível, gás, e são vários testemunhos aí de como foi um momento terrível. Vocês sabem muito bem disso, né? Na escola, nos livros, nos filmes, narra sempre esses testemunhos. Mas Isaías disse, né? Levante os olhos e veja. E Isaías já estava vendo eles retornando para a sua casa, para a sua nação. E Deus estabelece esse tempo para os judeus. Então eu quero que você veja esse mapa daí que eu acabei de colocar para vocês. Esse mapa mostra Israel antes de ele ser uma nação, como ele estava, dividido entre comunidades árabes e comunidades de judeus. Então começou a haver o retorno, e com esse retorno os judeus voltavam com dinheiro e começavam a comprar terra, e os judeus foram cada vez mais ficando ali, e muitos árabes gostavam disso, porque eles vendiam terra, negociavam, movimentavam o comércio. Já outros, mais extremos, diziam não, nós não vamos ceder essa terra para vocês, essa terra é nossa. Outros tinham perseguição religiosa contra os judeus, sempre odiaram os judeus e queriam a morte, aniquilar todos os judeus, como vocês bem sabem ao longo da história, que sempre houve uma rivalidade muito grande entre esses dois povos, e um dia também isso vai acabar. Meus irmãos, a ONU decide então apaziguar, vir com um tratado aí, e em 1948, dia 14 de maio de 1948, Israel tem a sua nação novamente. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é profético. Então veja como o mapa ficou dividido entre árabes e judeus. Os judeus ficaram com uma terra seca, árida, com uma boa parte com solo salgado, onde não se dava para plantar nada, onde os árabes nem queriam esse território, mas os judeus acabaram aceitando. Por quê? Aceitaram essa terra mal dividida, mas aceitaram. Porque eles foram perseguidos. Eles tentaram voltar para a Europa, para outras regiões da Europa, mas não conseguiram, porque houve outra instituição que sempre perseguiu eles, que é Roma. Como vocês bem sabem, ao longo da história também, tentaram ir para os Estados Unidos, não conseguiram, não foi aprovado pelo mesmo incentivo para o Brasil, então só restou eles voltarem para a sua própria terra. Então a gente vê que tudo contribuiu para a volta desse povo. Só que depois de 14 de maio, no dia 15 de maio, após um dia de Estado de Israel, a guerra árabe, 7 países árabes atacam Israel de forma repentina. As formigas aqui, de forma repentina, ataca Israel. E olha só, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus disse, a vitória está com o meu povo, a vitória está com essa nação que eu restaurei. Então os judeus eles vencem essa guerra. 20 anos após isso, em 1967, a Guerra dos 6 Dias, pesquise aí, outra guerra que Israel vence de forma milagrosa. Até hoje, os homens que estudam estratégia de guerra olham para essa guerra para tentar entender o que aconteceu. Mas existem também relatos históricos e proféticos, como altos, como essas árvores aqui, surgiram no meio do campo de batalha. E quando esses árabes que vinham do Egito,
Eu vou citar outros países aqui, que eu não me lembro de cabeça agora: o Egito, o Iraque, a Síria, da Transjordânia, do Líbano, da Arábia Saudita, do Iêmen e de outros países que vinham também com influência, né, do Islã, os muçulmanos, países muçulmanos, a palavra certa é essa. Então outros países que vinham também com origem muçulmana da parte da região da África atacaram Israel. Ao todo foram 13 nações contra um único Estado que na Primeira Guerra tinha um dia de existência, onde mulheres, jovens, homens velhos, homens jovens também, e o próprio exército, que era pequeno, mas já se tinha homens com experiência ali de Israel, tiveram que lutar contra essas 13 nações. Olha só que interessante, né? Uma guerra com um dia de existência, outra guerra com 20 anos após a sua existência, praticamente aí. Meus irmãos, acabei esquecendo de comentar com vocês a respeito das aparições de anjos, seres celestiais, no campo de batalha, na Guerra dos 6 Dias. Bem, isso é relatado entre judeus e árabes. Eles abandonavam, os árabes, as armas no campo de batalha, e foi assim que Israel venceu essa guerra. Então a gente vê que só Deus, para permanecer esse povo existindo e essa nação existindo, você consegue compreender isso, meu irmão? Que tremendo, né? Que tremendo. Então a gente agora viaja para 1972, vamos dar mais um salto, né? A gente começou em 1880, na verdade a gente começou lá no ano 70, a gente foi para 1880, agora a gente já vai para 1972, quando Israel é atacado novamente pelos sírios e pelos egípcios, de forma repentina, sem aviso, sem nada, e atacando os civis, matando civis, crianças, idosos, mulheres, fazendo um ataque repentino. Israel também vence essa guerra. E é interessante que eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, na edição, nesses períodos aí que você está vendo no mapa, Israel vai vencendo as batalhas e Deus vai restituindo o seu território. E nessa guerra agora que a gente está falando, de 1972, Israel vence o Egito e vence a Síria. E o que Israel faz? Ele toma boa parte desse território e diz: vou negociar pela paz, porque a gente precisa de paz. Precisamos construir escola, precisamos desenvolver nossa nação, e só vamos fazer isso se a gente tiver paz. Israel faz essa restituição desse território, vencendo a guerra. Então, 3 guerras poderosas que poderiam destruir a nação de Israel, mas não destrói. Esse povo não é derrotado, pelo contrário, a economia cresce, o exército cresce, como a gente conhece o Domo de Ferro. Vamos botar umas imagens aí do domo, né? Que viraliza na internet quando estão atacando com milhares de mísseis contra Israel e não consegue atingir. Por quê? Porque Deus deu sabedoria, não só para o exército, não só para a economia, quanto também Deus prometeu aos judeus que transformaria, não traria mais fome sobre a sua terra nessa nova restauração, nem tampouco deixaria que essa terra fosse árida e seca a ponto de que eles não pudessem plantar. Se você olhar, se você pesquisar aí no Google, joga aí no Google, qual o único deserto do mundo que está diminuindo, que não está avançando. Se você colocar assim, você vai ver que os cientistas hoje estão estudando que a única nação e o único deserto que está diminuindo é o deserto em Israel. E os cientistas estão fazendo o estudo por que isso está acontecendo, enquanto nas outras nações árabes o deserto ele só se expande, ele tem uma expansão para dentro das cidades. Olha só que interessante. Eu tenho um texto aqui que separei para vocês, que ele vai ser importante para a gente entender essa parte. Ezequiel: farei vir um trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Ezequiel 36, 29. Então Israel se transforma num dos maiores exportadores de trigo do mundo. Do mundo. A França, que tem os seus pães famosos pelo sabor, pelo croissant, né? Um croissant francês, um pão francês, tal, aquele sabor da massa. Antes a França comprava o trigo na Europa. Hoje a França compra de Israel. Então Israel exporta para a França, para os Estados Unidos, para a Palestina, para a Arábia Saudita e para outras regiões do mundo. Tá bem? Olha só, que o cumprimento do Senhor não é só na área militar. Vai vir também daqui a pouco espiritual, vou dizer a vocês. Olha só, meus irmãos, plantarão vinhas e beberão vinho do seu fruto, e farão pomares e lhe comerão o fruto. Esses pomares, essa parte da vinha, Israel é cheio de vinhas, né? Isso também é profético, e eu vou dar umas imagens para vocês aí, que é motivo de orgulho de Israel, as vinhas. E os pomares,
no meio do deserto. Os cientistas de Israel conseguiram fazer estufas ali no meio do deserto e plantar e ter para eles e ainda mais exportar, como é o caso das tâmaras, como é o caso também do morango, do trigo e de muitas outras alimentos aí que Israel hoje exporta. Olha só, meus irmãos, as tâmaras mesmo, a terra que Israel recebeu na época era salgada, era terra árida, que não dava para plantar e era uma terra abandonada porque ninguém queria aquilo. Então Deus dá sabedoria a eles começam a plantar tâmaras e eles começam a exportar essas tâmaras para o mundo todo. Veja que Deus faz eles prosperarem. No vídeo que a gente falou sobre a queda de Israel, recomendo novamente vocês assistirem, eu estou falando lá sobre Deuteronômios 28. Por que Deus abençoa eles dessa maneira? Veja lá, talvez Deus possa te abençoar também da mesma maneira que abençoa eles. Em tudo você irá prosperar. Olha só, meus irmãos, vamos falar agora sobre a restauração interior desse povo. A gente falou sobre a nação é um sucesso, todo mundo sabe disso, todo mundo tem visto nos jornais. Na verdade, agora a gente vai começar a receber mais influência do Oriente do que do Ocidente. Você vê que os jogadores de futebol estão indo para lá, né? A economia está crescendo para lá, enquanto os Estados Unidos, que era superpotência, está diminuindo, está vindo o fim da era dos gentios. E novamente Deus olhando para Israel e colocando Israel como topo. E olha só, vou falar agora da parte espiritual, tá bem? Vamos deixar essa parte estrutural, a gente já falou sobre isso, né? Agora olha só, eu lhe darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne, porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Mais uma profecia, né? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de sua impureza. Aumentarei a produção de cereais e não enviarei mais fome à terra. Veja aí que esse e Atos, né, e Romanos podia fechar todo o vídeo, mas a gente não iria falar da parte histórica, por isso que a gente está complementando, né? Para que vocês vejam a parte espiritual, profética, que só a Bíblia pode trazer isso para a gente, e a parte histórica, né? Olha só, meus irmãos, então Deus ainda vai restaurar os judeus, já restaurou a nação. Não seja ansioso, não acho que tudo vai acontecer assim, como a gente é ansioso, né? Não tem que acontecer logo, está acontecendo e vai continuar a acontecer. Virão guerras ainda, sim, virão guerras. Vamos falar em outros vídeos sobre as próximas profecias que vão se cumprir. Antes eu quero deixar outra coisa muito grande aqui para vocês. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Porque temos ouvido que Deus está convosco. Ou seja, Israel vai crescer tanto, prosperar tanto financeiramente como espiritualmente, que os homens de todas as nações correrão para Israel, né? Que tremendo isso tudo vai acontecer. Esperem, porque isso não está longe que se cumpra todas essas coisas. Nós temos visto como Israel tem vencido rapidamente. Estamos falando da restauração de Israel até os tempos de hoje, de 70 anos. Meu irmão, 70 anos só. Às vezes o nosso país, para construir uma ponte, demora tantos anos. Não é verdade? Israel constrói escolas, exército, pomares no deserto, né? A plantação no deserto, tudo isso em apenas 70 anos. Meu avô é mais velho do que Israel. Meu avô tem 86 anos, para vocês terem ideia de como Israel é uma nova nação. Tá bem? Meus irmãos, espero que a graça desse nosso Deus esteja com vocês. Eu falei o tempo todo, né? Um pouco com a voz um pouco baixa. Estou aqui num parque muito bacana. Também estou de jejum. Estou aqui me guardando no Senhor. Estamos fazendo 7 dias de jejum, eu e minha esposa. Por que compartilho essa coisa com vocês? O irmão é santo, o irmão nossa, o irmão está dizendo isso. Meus irmãos, nós precisamos influenciar uns aos outros no crescimento espiritual. Esse momento que eu estou falando com vocês, comecei o jejum às 7 da noite do dia anterior, até agora são 13h45, não sei se dá para ver aí, são 13h45 da tarde.
ainda me mantenho em jejum. Vou voltar para casa, vou entregar ao Senhor mais uma vez o jejum, porque na verdade era meio-dia para ser concluído. Eu entreguei nesse momento, mas quando for comer novamente, eu vou entregar novamente ao Senhor. E é importante que vocês façam isso, porque estamos vivendo os últimos dias e é necessário que a gente esteja diante do nosso Mestre. Vamos presenciar, estamos presenciando na verdade, né? Coisas que nenhum outro povo da terra contemplou. Estamos vendo as dores de parto, estamos vendo as guerras e todas as profecias, inclusive uma das maiores profecias, a restauração de Israel. E lembre que Jesus disse que quando isso acontecesse, então ele viria julgar os povos da terra. Deus está dando a oportunidade aos judeus também de se arrependerem. De se arrependerem porque eles mataram, né? A gente também leu aqui em Atos 3. Atos 3 não, perdão, essa parte de Atos, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. É Atos 3,15, isso mesmo. Me confundi. Então, em Atos 3,15, fala sobre essa restauração dos judeus e Romanos 11 também. No Novo Testamento vocês vão ver essa parte, nos Evangelhos também, tá bom? Deus abençoe vocês ricamente. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, para conhecer mais sobre a restauração de Israel. Se você recebeu esse vídeo que foi compartilhado por alguém, saiba que essa pessoa que te enviou tem muito carinho, muito amor por você, por enviar. Cuidado na sua vida espiritual e também um cuidado físico para a tua vida, tá bem? Meu irmão, estamos vivendo os últimos dias, né? O canal é Profecias da Bíblia, a gente trabalha com notícias diariamente em nossos stories, nossa página tem mais de 230 mil e a gente traz notícias diariamente em nossos stories sobre a geopolítica. O que é a geopolítica? Sobre tudo que está acontecendo no mundo, tá bem? E falamos sobre as profecias. E eu digo uma coisa sempre à igreja: irmão, Jesus volta antes, Jesus volta depois da grande tribulação. Meus irmãos, se preocupem em aprender a palavra cada dia mais. Se preocupem em viver esse evangelho diariamente. Se preocupem em colocar esse Deus no teu dia a dia, tá bem? E sobre essa questão, se Jesus volta antes ou depois, o que a Bíblia fala, vamos falar em outros vídeos. Vamos trabalhar esse tema também, porque a Bíblia fala sobre isso e a gente vai estudar e vai mostrar os textos e com muito carinho. Meus irmãos, olha só. Deus abençoe vocês ricamente. Vou finalizar esse vídeo com vocês e vou ficar aí desejando uma próxima oportunidade da gente estar junto, tá bem? Deus abençoe.